Consegue ouvir os latidos ao fundo? Pois é. Todo cãozinho vira-lata pequenininho, quando se sente ameaçado, ele tem essa mesma característica. Ele rosna, ele ameaça e se esconde atrás do portão. E quanto mais você chega perto dele, ele mais se esconde e depois que ele acha que ele está numa distância segura, ele volta a rosnar e ameaçar. Eu estou dizendo isso porque é exatamente isso que supostamente está acontecendo no Brasil esses últimos dias, onde os nossos super e destemidos políticos começaram a rosnar, a ameaçar de dar anistia, desesperados, prometendo tudo e mais um pouco, como Bolsonaro de um lado, Arthur Lira do outro, Kassab do outro e até o novo presidente da Câmara. É, o sujeito que começou na segunda-feira tirando foto ao lado do Davi Alcolumbre e do Lula, prometendo avanços democráticos para o Brasil, de repente do nada deu um cavalo de pau dando a entender que vai priorizar a anistia para aquele bando de vagabundo que tentou dar golpe de Estado no Brasil. E qual seria a razão dessa mudança? Talvez seja essa aqui. Flávio Dino, pois é, o Dino no STF, o destemido Dino, deixou claro que tá para estourar esse sim, o verdadeiro maior esquema de corrupção que já aconteceu por essas terras. Cerca de 50 bilhões de reais que teriam evaporado durante os anos do Bolsonaro com Arthur Lira como presidente da Câmara em emendas parlamentares que ninguém consegue explicar para onde vai o dinheiro. Pois é uma hecatombe. Para você ter uma ideia, toda aquela história do Petrolão, Lava Jato e outras conversas não davam nem 10% dessa grana. Nem 10%, ou seja, o bolsolão do Lira e companhia tem potencial de ser 10 vezes maior. E com um detalhe, não está envolvido em nada que gera riqueza, como no caso da Petrobras, que estava sempre envolvido em expansões de negócio, obras, infraestrutura, coisas que ainda voltavam para o brasileiro. No caso dessa gente, nada. É aquele puro e simples esquemão das emendinhas secretas utilizadas para manter o Bolsonaro no poder como fantoche durante o tempo em que ele foi presidente e o Arthur Lira era o presidente de fato e fazia aquele discurso de meter a mão no orçamento para distribuir entre os deputados com a desculpa de que eles sabem aonde colocar o dinheiro. A gente está vendo muito bem onde essa gente sabe onde colocar o dinheiro, e não é na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estão aí inúmeros casos, tem 3 deputados do PL, sempre o PL do Bolsonaro, que estão na iminência de ir para a cadeia, já foram até denunciados pela Procuradoria-Geral da República por suposto esquema de comércio de emendas, ou seja, os caras estavam ganhando a roda e toda vez que eles ganham, adivinha, é você que perde. Tanto que durante o governo Bolsonaro eu peço para qualquer defensor aí da direita que cite um só metrô que foi construído, uma só nova via que foi construída ou duplicada, um novo super grande hospital que foi construído, investimentos em educação, casa própria. O programa Casa Amarela só tinha um nome, porque na prática não fez casa nenhuma. Cortou 95% do dinheiro que era para construir casas populares para os brasileiros. E foi parar aonde esse dinheiro dessa gente tão honesta? Pois é exatamente por isso que de repente ficou esse barata voa de querer acabar com a lei da ficha limpa, de querer pregar anistia de qualquer jeito, o Bolsonaro vindo a público falando, pelo amor de Deus, deem um jeito de eu me livrar da minha ficha suja para disputar a eleição, e se eu ganhar, eu coloco o Brasil sentado no colo dos Estados Unidos, tiro ele dos BRICS, que é onde o Brasil consegue sua sustentabilidade, seus negócios, sua independência, que traz dinheiro e garante emprego para você. O seu negócio funciona, ele promete entregar tudo para os americanos, transformando o Brasil numa verdadeira colônia dos Estados Unidos, independente, só da boca para fora. E se alguém reclamar com poderes ditatoriais, eles fazem aquilo que supostamente andaram fazendo aí com o Bibiano no meio do caminho. Portanto, essa mudança de temperamento dos políticos que estão aí todos à flor da pele, dizendo que o Lula não ganha nunca mais, que tem que ter anistia, que tem que acabar com a lei da ficha limpa, que só persegue as coitadinhos
fichas sujas da direita, essa gente tão desonesta e tão culpabilizada no Brasil. Pois é, eles estão desesperados porque o Dino é implacável. A gente viu ele enquanto ministro da Justiça, que o cara não deve nada pra ninguém e o cara vai pra cima. E é por isso que tá todo mundo desesperado. Afinal, nós vamos descobrir como os ricos ficam ricos no Brasil. Já pensou? Você descobrindo que não foi a genialidade que tornou essa gente tão rica, enquanto você se mata de trabalhar, de estudar, e essa sorte toda, essa bonança toda, nunca chega pra você, mesmo você sendo sempre o melhor aluno da turma, sempre sendo o mais esforçado, sempre sendo o que trabalha mais, mas essa gente sempre ganha sem fazer muita força, todos eles, sem exceção. Até os pequenininhos faladores de abobrinha, como o Nicolas Ferreira, estão aí, vira e mexe, nadando na esborna, deitando e rolando, como dia desse foi querer fazer piadinha sobre a questão do aumento dos preços de alimentos, mostrando uma nota, então eu vou deixar de pagar, e sem querer mostrou que o almocinho dele estava custando quase R$500. Portanto, gente, a casa dessa gente da direita, corrupta até o último fio de cabelo, está prestes a cair, e é por isso que eles estão tão desesperados. Se você achava que mensalão, petrolão eram grandes esquemas de corrupção, é porque você não conhece ainda o Bolsolão. E só para dar algumas dicas e rememorar a memória de quem finge que esqueceu, é sempre bom lembrar que o Bolsonaro colocou um pastor no Ministério da Educação e colocou outros 2 pastores ao seu lado, cuja função era ir de prefeitura em prefeitura pedindo arrego em cima de dinheiro que fosse do governo mandar para expandir uma escola, para fazer qualquer tipo de investimento na educação. Tinha que pagar o dízimo do dinheiro público, dízimo que deveria ser em barras de ouro, que normalmente seriam transportadas escondidas em pneu de caminhão, naquele esquema tradicional que a gente vê nesses filmes tipo Breaking Bad, envolvendo a bandidagem mais bruta que existe. Portanto, abra o olho e vamos ver como os nossos heróis super honestos da direita vão continuar se comportando à medida que as verdades começam a aparecer, e você vai saber quem eram os verdadeiros corruptos, ladrões desse Brasil, que impedem essa enorme riqueza, que é essa terra de oportunidades, faça com que ela chegue até você. Então, até agora, aí, o tempo todo sabotando o governo Lula para tentar dificultar a sua vida, seja por meio do agronegócio, que fica aumentando o preço de alimento absurdamente, para querer ficar de olho no aumento que você teve na sua renda, no seu salário, no seu negócio. Enfim, isso a gente não vale o feijão que come. Portanto, abra o olho e fica esperto. Guarda esse nome, Bolsolão, o maior esquema de corrupção da história de todo o Brasil. Portanto, essa coisa de querer acabar com ficha limpa, dar anistia para bandido, é tudo cortina de fumaça, porque eles não estão preocupados com aqueles coitados que eles abandonaram para apodrecer lá na cadeia, na papuda, não. Tanto que o Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais, pergunta quanto desse dinheiro ele usou com advogado para ajudar a tirar esses caras da cadeia. Ao contrário, mandaram gente lá para mandar muitos aqueles que são os mais bobalhões, que não tinham grandes envolvimentos, caso você não saiba, foram oferecidos para eles propostas de transação penal, ou seja, para extinguir a pena bastasse que ele saísse e se comprometesse a ficar 2 anos sem ficar falando bobagem na internet, e preferiam continuar presos. Portanto, quem prefere continuar na cadeia, ficar 2 anos sem falando bobagem na internet, ativando humores das pessoas, fazendo ameaças e pondo terror no Brasil inteiro, flor que se cheire não é. Portanto, abre o olho com essa gente, e essa gente tá apavorada, não é de graça, porque o Brasil tá prestes a saber as estripulias financeiras dos tempos de Bolsonaro, Lira e companhia. Portanto, assista as novelas, assista os próximos capítulos do Bolsolão, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil.